Paz do Senhor. Hoje eu quero dar uma continuidade, na verdade, à live de ontem. Só que o título dessa de hoje eu coloquei assim, ó: cuidando da forma geral e em particular. Porque, ontem eu poderia já ter falado sobre esses termos, sobre esses pontos também específicos, mas para não ficar tão grande, eu acabei deixando para fazer essa outra, até mesmo porque são cuidados, que a gente tem que ter da forma geral. Por que da forma geral? Porque a partir do momento que nós seguimos a Jesus Cristo, que a gente aceita, esse sacrifício dele na cruz do Calvário, nós passamos a fazer parte, nós somos membros de um corpo. E como membros de um corpo, a gente não pode mais só olhar para si só, porque a gente faz parte de um todo, Até mesmo na igreja que nós congregamos, nós fizemos parte de um corpo. Então a gente sempre tem que olhar, cuidar da forma geral como nós estamos, nos portando. E também em particular. Por que em particular? Porque tem coisas que Deus pede especificadamente para cada um de nós em particular, em especial, Porque até mesmo tem uma parábola que fala, ontem mesmo eu falei sobre a parábola, e a importância também de nós sabermos interpretar essas parábolas. E tem uma parábola que se chama o investimento dos talentos, que é onde, o Senhor fala assim que o Senhor, comparou também o reino a um senhor que saiu de viagem e que convocou os seus servos. E a gente sabe do que se está tratando, E confiou-lhe os seus bens. Isso é bastante sério. É um senhor, vamos trocar esse senhor por um patrão, Que saiu de viagem e confiou aos seus trabalhadores os seus bens. Olha a responsabilidade. Olha o compromisso, já começa por aí, E a um aqui diz que a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1 talento. E diz assim, que a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Quer dizer, a gente, sabe que esse Senhor é Jesus Cristo, que deu a cada um dos seus servos, 1 talento, e conforme a sua capacidade pessoal, porque também a palavra nos diz que o Espírito Santo dá conforme Ele quer. Então, conforme Ele quer como? Porque depende da nossa capacidade para colocarmos em prática, Colocar a mão na massa em relação a esses talentos. Então ele confiou a um 5, a outro aqui diz, que ele confiou 2 e a outro ele confiou 1 talento. Mas não significa que esse que ele confiou só 1 talento, que ele fosse para enterrar. Não, ao contrário, ele tinha que exercer aquilo porque ela estava sendo dado conforme a capacidade dele. Então, é esse cuidado que nós temos que ter em relação aos talentos que a nós foi confiado. E esses talentos, fala aqui que é conforme a capacidade pessoal de cada um. E isso tudo, vocês têm que ver. Eu acho lindo isso, porque eu trago essa parte da palavra não só para o lado espiritual, até mesmo porque não há muita separação. Porque se vocês analisarem até mesmo os talentos que Deus nos dá para nós, para nossa sobrevivência na terra, também é para honra e glória dele. Porque a palavra nos diz que tudo que nós fizermos tem que ser para honra e glória dele. Então, isso também é para o lado material e também para o espiritual. Ambos, quando nós estamos nesse Senhor, nessa rocha verdadeira, a gente faz para a honra e glória dele.
e conforme as nossas capacidades. Mas isso não quer dizer que nós, só porque ganhamos um, temos que enterrar e fazer desleixadamente. Não, ao contrário, tem que fazer com zelo e empenho. E olha só, mais uma vez eu volto aqui a falar para vocês em relação a Sansão. Depois, ontem que eu terminei a live, eu continuei pensando sobre essas questões, porque é exatamente nesses pontos que muitos eles se perdem, porque eles pensam que certas partes da Bíblia nós temos que ignorar agora. Eu não penso assim, eu não interpreto assim, e sempre eu peço direcionamento pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vai ter erro. Eu digo, Senhor, me ajuda a compreender. Me envia o teu Espírito Santo que eu saiba compreender o que está escrito. Porque eu quero não só entender, compreender para colocar em prática, como eu também quero transmitir a outras pessoas. Para que elas não venham errar contigo, para que elas não venham errar perante a sociedade, que elas não venham errar perante a igreja a qual elas congregam. Enfim, que realmente elas sejam, imagem e semelhança tua, que elas sejam realmente, coloquem em prática esses ensinamentos, como eu falei ontem, com dignidade, que se assemelhem ao Senhor, porque nenhum discípulo vai estar maior, mas quando ele coloca em prática, compreende e coloca em prática tudo isso que ele aprende, ele se assemelha a esse Senhor, E a palavra diz: se quiseres ser perfeito, como ele falou para o rico, Então tem questões que nós temos que pararmos e refletirmos, que para poder se assemelhar a ele se despiu de muitas coisas. Ele, Jesus, abriu mão de muitas coisas em prol do reino do Pai. Porque ele mesmo disse: eu não vim aqui, fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E assim somos nós. Porque nós não estamos aqui por acaso, nós, não foi dado um chute numa macega e a gente saltou, E ao contrário de que muitos pensam e até ensinam, que a gente, eu me recordo quando eu era criança, que tinha até livros de história, que tinha a evolução do ser humano através de um macaco. Hoje eu dou risada disso, Mas enfim, vamos falar da Bíblia aqui, desses fatos aqui que são reais e não são, crendices místicas, essas coisas que o homem inventou, Homens que com certeza hoje eu vejo que homens que criaram isso é porque, não conheciam esse poder do nosso Deus. E quando a gente vai analisar os mínimos detalhes de toda essa criação que Deus fez, para mim não me resta dúvidas nenhuma que Deus existe. Porque seria muita petulância do ser humano achar que, que poderia ser gerado, ser formado apenas do nada ou de uma explosão qualquer. É muita petulância do ser humano. Mas enfim, vamos voltar a esse ponto aqui, Que nós temos que cuidar, A partir do momento que nós fizemos parte do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, nós temos que sermos semelhantes, colocando em prática tudo isso que nós aprendemos. Mas como vamos aprender, como diz, o eunuco, se não tem quem nos explique? Então, vamos aí mais uma vez entrar nesses detalhes aí, porque essas particularidades é onde muitas pessoas erram, porque elas não querem abrir mão dos seus interesses, elas não querem abrir mão das suas vontades. E quando Jesus veio à face da terra, ele veio exatamente para isso, para nos mostrar, não só em palavras, mas na própria, ele vindo na terra como um homem, 100% Deus, mas também 100% homem, era como se ele estivesse dizendo aqui, aprendam com o papai aqui, eu vim não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E nós não surgimos por acaso, nós temos aqui enviado sim por Deus para fazer uma obra maravilhosa. E os talentos a qual Ele nos concedeu conforme as nossas capacidades, nós temos que colocar em prática. Não adianta as pessoas se eximarem e dizer: não, eu quero só ser salva, mas eu não quero fazer nada. Vai estar fora, porque a palavra diz, deem frutos. É necessário que se o galho que está na videira, como eu falei ontem, dê frutos, caso contrário é arrancado e jogado fora.
porque nós temos que aprender e transmitir, é uma corrente, transmitindo aos nossos irmãos isso. E a pessoa que não dá fruto é o maior sinal de que não ama seu irmão. E os dos mandamentos que Jesus falou, né? Qual que era? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, né? De todo o coração. E não diferente desse, semelhante a esse, na verdade, é amar os nossos irmãos. Então, que amor seria esse se eu simplesmente, né, fosse revelado a mim essas verdades maravilhosas e eu ficasse para mim? Que amor é esse que eu professo ter? Eu não tenho amor nenhum. Então eu não posso também agora visar só os meus interesses. A partir do momento que eu faço parte de um corpo, né, onde a cabeça é Cristo, eu tenho que dar frutos, eu tenho que gerar frutos dentro daqueles talentos que Deus me confiou e exercer aquilo com zelo, para que quando Ele voltar eu diga, Senhor, está aqui, e Ele diga, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei, sobre muito te coloquei para administrar, porque é isso que diz. Deixa eu achar aqui até, né, para falar como está ali. Diz assim, olha só, para um deles, vou falar para um deles só, porque foram outros que Deus deu, né? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Isso aqui também nós temos que compreender, porque vai haver um milênio, né? Aonde, né, segundo a palavra diz que aqueles que fizerem, desempenharem com zelo aqueles talentos, Jesus vai convidá-los para também administrar junto com eles. Gente, eu não sei vocês, mas eu quero estar ali, lado a lado com o meu mestre, dando alegria para ele, para o coração dele, porque chega já aos 25 anos, né? E um pouco mais que eu já dei de tristeza para ele. Eu quero sim fazer, tá? Tudo por amor a ele e a obra dele. E olha só, tem especificações em particular que nós temos que ter cuidado, que eu creio sim, até hoje, como ontem eu citei para vocês, para Sansão, e volto ele, né, mais uma vez para dentro dessa live, que Sansão, ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele, né, tanto que apareceu, né, um anjo do Senhor e falou, né, com aquela mulher, dizendo, porque ela era estéril, até então ela não tinha tido filhos. E aí aquele anjo falou para ela que ela ia conceber, ia dar à luz a um filho, só que porém, né, olha só, isso está escrito em Juízes. E disse assim, contudo conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, de agora em diante toma cuidado. Não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. O que isso significa, gente? Que quando Deus quer, né, usar alguém de uma forma especial, ele já escolhe desde o ventre. Foi, como eu disse ontem, foi algo que Sansão não teve escolha. Foi Deus que escolheu ele, né? E glória a Deus. Eu, se fosse Sansão também, né? Nossa, que coisa linda, né? Saber que tu foi desde o ventre da mãe escolhido para uma missão em especial, porque ele ia começar, né? Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Porque quando o povo do Senhor estava muito ímpio, eu vou usar as minhas palavras para que vocês entendam bem, Deus permitia a ira, né? E fazia com que eles eram subjugados, escravizados por outros povos, iníquos, ímpios, E aí o povo do Senhor ficava sob o jugo desse povo ímpio. Só que aí, né, Deus preparou já desde o ventre de uma mulher um homem que daria o início à libertação, né? Isso também nos remete a Jesus Cristo, né? Quando veio nos dar a libertação de todo esse jugo da escravidão, do pecado e da morte, né? Que coisa linda. Só que Sansão, infelizmente, ele não honrou tudo isso.
Ele não obedeceu tudo isso. Então, por isso que eu chamo a atenção de vocês essa tarde, porque muitos acham que não, muitos acham que essas coisas não acontecem mais, que era só lá no passado, mas não, eu creio sim, tá? Que até mesmo por conta disso que tem esses casos na Bíblia, para que a gente possa compreender e entender que tem coisas muitas vezes que Deus vai exigir, assim como exigiu de Sansão, de repente, para outras pessoas lá daquela época, né? Tanto faz, né? Ele poderia beber um pouco de vinho, ele poderia, né, tomar outras bebidas fermentadas ou, né, se aproximar aí de certos animais. Só que Sansão não, Sansão tinha regras explícitas que era para ele obedecer. E aí, o que aconteceu, né? Eu sempre digo assim que às vezes as pessoas dizem, a força de Sansão estava nos cabelos. Não, a força de Sansão estava na obediência ao Senhor, aos decretos do Senhor, né? Porque até mesmo quando, na hora de sua morte, ele reconheceu que ele errou, né? Que ele tinha errado contra o Senhor, e todas as especificações que Deus havia proibido ele, tudo ele foi, se vocês prestarem atenção, ele foi lentamente quebrando cada um dessas regras. Ele foi quebrando cada uma dessas regras que havia sido imposta para ele. E tanto que chegou na última ali, ele perdeu as suas forças. Porque a palavra nos diz que quando vinha o Espírito Santo sobre Sansão, ele era tomado de uma força excomunal, né? Era uma força excomunal. Então, para ver, eu fico analisando de como era algo precioso para Deus, né? A habilidade, o talento que Deus dava para essas pessoas, né? Conforme eles obedeciam sua palavra, porque através da obediência à palavra, eles se tornavam purificados, santificados e merecedores, né? De vir aquela força sobrenatural e eles colocarem a obra, né? Os seus talentos. Então, eu analiso, eu não sei vocês, mas eu analiso essas questões. Então eu sempre digo, não, eu quero dom sim, eu quero que Deus me use sim, mas eu quero estar, né, obedecendo fielmente a sua palavra, para que eu seja dominada por essa força sobrenatural chamada Espírito Santo, para que, né, eu possa atuar, desempenhar os meus talentos conforme Deus assim o quer. Porque isso realmente são joias preciosas, tesouros preciosos do Senhor, né? Que nos é concedido, e nós temos que ter essa reverência, esse temor e essa santidade para recebê-los, que se adquire, né, através da obediência. Só que Sansão, ele, né, transgrediu essas normas, essas regras que foi imposta para ele, e acabou perdendo as suas forças, né? E é assim que tem muitos no nosso meio, porque vocês podem ver que às vezes eles começam muito bem, mas daqui a pouco começam a fazer exatamente como Sansão. Começam a quebrar as regras, as normas, os estatutos estabelecidos, né, em particularidade para ele. Porque às vezes tem coisas, olha só, gente, como eu disse para vocês, de repente beber vinho, tocar em uva, fazer qualquer outras coisas que para Sansão foi proibido, até mesmo passar navalha em seu cabelo, para ele era pecado, mas para outros não era. Vocês estão entendendo? Para Sansão era pecado, mas para outros não era. Por quê? Porque Deus estabeleceu isso para ele. Então assim somos nós, eu repito, até hoje. Quando Deus escolhe nós para determinadas funções, assim como ele escolheu Sansão para começar a dar início à libertação, né, do povo de Israel, dos filisteus, foi exigido deles certas coisas, assim é conosco. Então, muitas das vezes, é por isso que ontem a irmã perguntou por que eu não usava brinco, porque exatamente por conta dessas questões, tem particularidades que eu respeito, ok? Assim como vocês também têm que respeitar.
independente se o pastor da tua igreja permite ou não. Só que, porém, nós temos que ver, o pastor na igreja é autoridade constituída por Deus? Sim, é. Porém, quando Deus exige de nós, né, exigiu, assim como exigiu de Sansão algumas coisas, nós não podemos fazer, nem que o pastor libere, nem que o pastor permita, nem que o pastor não fala nada sobre isso, mas nós temos que respeitar, porque particularidade para mim é particularidade para você, e nós temos que respeitar, ok? Para assim não desobedecermos as regras do Senhor, né, a nós estabelecidas, que naquela época eram chamados de, né, nazireus. Sansão era um nazireu, e até inclusive tem em Números, no livro de Números, tem as leis do nazireato, e a gente vai ver certas especificações, e ali fala também sobre votos, tá? Sansão foi escolhido desde o ventre, não foi ele que escolheu, foi Deus que escolheu. Mas tem também após o nascimento, quando eu decido essas questões, tá? Quando eu decido que eu quero fazer um voto de consagração a Deus por um tempo determinado, tá? Eu posso fazer por toda a vida, como eu posso fazer por um tempo determinado. Então, se eu, né, fizer, eu tenho que cumprir aquele povo. Vou usar esse exemplo aqui daquele povo. Tinha as leis do nazireato, que eles podiam fazer votos. E enquanto, né, não se cumprisse o voto, eles tinham que fazer exatamente como estava expresso ali. Tinha leis específicas, tá? E hoje eu também posso fazer isso. Eu também posso me abster, se eu quiser, na totalidade do vinho, da uva, de qualquer outra coisa feita da videira, de doce de uva e etc e tal. Eu posso me isentar de várias coisas, fazer isso como um ato de consagração a Deus, não só de alimentos, mas também de coisas que eu retiro de mim. Vocês estão entendendo? Como um voto para ser consagrada a Deus, para somente, né, ser usada por Ele naquele determinado tempo ou por toda a minha vida. Eu posso fazer isso, ok? Então, se atentem a essas questões, ok? Que é o que mais as pessoas têm se perdido por achar que essas questões não acontecem mais, mas acontecem sim. E Deus, quando Ele escolhe alguém desde o ventre da mãe, como eu falei ontem, não vai adiantar você se atirar daqui, se atirar dali, correr daqui, correr de lá e não querer exercer. Vai acontecer que nem esse, né, que vai chegar e dizer, ah, Senhor, eu sei que o Senhor, né, colhe onde não tem, babapá, papapá, vamos achar aqui, né, não vamos fazer papapá, papapá, não, vamos ler como está aqui, que vocês vão entender. Olha só, chegando finalmente o que tinha recebido apenas um talento, explicou, Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos, devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Então, cuidado, ok, gente? Cuidado com essas questões também, que eu já vi muitas pessoas dizendo assim, ah, que Deus depois, quando dá algo, não tira. Como não? A palavra diz que Ele tira e dá para ainda aquele que tem mais. Por quê? Dá para aquele que tem mais porque sinal que se empenhou, se dedicou com zelo, com amor, com temor, com reverência. Porque sabia que quando o Senhor lhe confia os seus bens, nós temos que saber que está confiando em nossas mãos os seus bens. Então, como que eu não vou cuidar com zelo? Como que eu não vou cuidar daquilo com amor, com reverência e colocar em prática aquilo em obediência, em santidade? Porque não é meu, está só sobre os meus cuidados. Mas eu preciso ter também cuidados para com aquilo. Então, cuidado com essas questões, porque tem muita gente que Deus confiou talentos que estão enterrando. Por quê? Porque infelizmente não conseguem cuidar com zelo, não querem cuidar com zelo.
Assim como tem outros também que chegam a estar roubando, tentando roubar os talentos dos outros. Talentos até que nem tem. Deus confiou eles a outras coisas, mas não, eles não querem aqueles, eles querem os outros, né? Entra aí também aquela parte que diz, né? Paulo disse, né? Exerça o dom que há em ti. Então, cuidado, gente, vocês viram, mais uma vez eu falo, como eu falei ontem, vocês viram como a palavra se casam? Então, vocês não podem ler versos isolados. Você tem que ler a Bíblia na totalidade para poder aprender essas questões. E uma palavra, né, quando você vai estudando uma, Deus, o Espírito Santo vai te guiando na outra e você vê que elas se complementam. Por isso que eu disse que uma vez Deus me mostrou que o que está nas Escrituras é como um grande quebra-cabeça. Que eu não poderia só pegar partes desse quebra-cabeça e colocar na minha vida. Eu não posso fazer isso. Mas no momento que eu pego aquelas peças e vou encaixando, vou colocando elas, quer dizer, lendo as Escrituras capa a capa, compreendendo, né, essas questões, vai se encaixando peça com peça e vai se tornando um grande, maravilhoso paisagem que é da nossa vida ministerial, que é da nossa vida familiar, que é da nossa vida conjugal, que é da nossa vida na sociedade, vai formando tudo ali e aí não vai ter erro, ok? Tudo está nas Escrituras, um livro sagrado maravilhoso e divino, mas que ninguém quer ler e por isso estão enterrando talentos ou querendo até mesmo exercer talentos que não são seu. E aí, né, são cegos guiando outros cegos, porque, eu repito, a quem mais é dado, mais é confiado, né? Porque quando Deus deu 5 para um ali, né? Olha, aquele que pegou 5 talentos, no primeiro momento, ele deveria ter dito como profeta Isaías: ai de mim, 5 para mim, meu Deus, olha a responsabilidade, olha o compromisso que eu tenho. Mas por conta disso ele não ficou com medo, porque aqui diz que o seu Senhor deu conforme a capacidade deles. Então, se Deus deu 5 para aquela pessoa, sabia a capacidade que ele tinha de exercer. Então cuidem, porque às vezes as pessoas não têm, né, grandes talentos, às vezes não tem 5, não tem 2, mas tem 1, porque é a capacidade dele para aquilo. Mas não quer dizer que não é responsabilidade, não quer dizer que você não tem que abrir mão de muitas coisas por conta daquilo, porque você tem que ser fiel no pouco a qual foi ter confiado, porque por mais que na tua vista humana seja pouco, para Deus não é, porque Ele sabe a tua capacidade de colocar a mão na massa com aquele e fazer render nas tuas mãos. Então cuidado, porque às vezes tem pessoas, como eu disse, né, recebem um talento que elas acham insignificante, que parece até pouca coisa, né, aos olhos não só dela, mas de muitos, que elas acabam enterrando e querendo usufruir de dons, de talentos que elas não têm, né? Aí querem cantar, repito o que eu falei ontem, querem cantar, querem pregar, querem profetizar, querem revelar, querem sentir calorões, tremores, mas com dons que não estão capacitados para aquilo, porque não tem, né, o domínio sobre todas as coisas, porque quando te é mais confiado algumas coisas, né, vocês, né, vou usar o exemplo aqui de novo, desse camaradinha que ganhou 5 talentos, tá? Supondo que fosse, né, vamos trazer aqui para a terra esse fato. Um patrão sai viajar e coloca nas mãos de porque sabe que ele tem capacidade, coloca 5 funções para ele determinar enquanto o seu senhor sai. Olha a responsabilidade daquele camarada. Ele com certeza tem muitas noites que ele não vai nem dormir, porque a responsabilidade vai pesar sobre os ombros dele. Ele vai ter, né, mais dias, né, mais horas até para trabalhar. Por quê? Porque enquanto os outros que ganharam menos vão se dispensar mais cedo, né? Vão poder fazer outros afazeres, mas ele, como tem mais, ele vai ter que abrir mão de horas do dia, horas de lazer, para se dedicar para aquilo. Por quê? Porque quando o Senhor voltar, ele vai chegar primeiro em quem? Né? A quem mais é dado, a quem mais é confiado, mais é requerido. Então, quer dizer, o patrão vai chegar até aquele que teve mais, vai dizer, e daí? E aí, vamos lá, o que tu fez aí, né? Então a responsabilidade é grande. Só que tem uns que, eu repito, querem cantar, querem pregar, querem profetizar, querem revelar, querem sentir calorões, querem sentir tremores, mas não querem
exercer com eficiência a função. Não querem, né, renunciar a horas do dia para, né, se capacitarem ainda mais por essa responsabilidade. Não querem, né, administrar com zelo, até mesmo porque quem está com esses mais talentos vai estar, né, vocês vão de convir que vai ter outros que vão estar sobre a responsabilidade dele. Então, olha só que as pessoas querem isso, mas elas não se dão, né, o trabalho de analisar o comprometimento que é. Com Sansão não foi diferente. Ele tinha uma missão, foi entregue para ele uma missão, e ele tinha que cumprir, ele tinha que abrir mão de muitas coisas, só que infelizmente ele não quis. Ele fez tudo ao contrário, né? Tinha épocas ali, né? E olha só que interessante a gente analisar que Deus, ele é fiel nas suas promessas. Deus, ele é fiel, por mais que muitas vezes nós não somos fiéis, mas ele permanece fiel porque ele não pode ir de contra a sua palavra. E ele tinha prometido, ele tinha dito para aquela mãe que aquele filho ia começar a libertar o povo, né, das garras dos filisteus. E por mais que Sansão tivesse se rebelado e descumprido aqueles termos que era para ele cumprir, que para os outros poderia não ser pecado, mas para ele era, determinadas coisas era pecado sim, ele foi lá e desobedeceu todos. Mas Deus não deixou de usá-lo. Então cuidado com essas questões também, ok? Cuidado, porque tem muita gente batendo no peito, mas Deus me usa, está transgredindo todas as regras que Deus impôs a eles, mas estão batendo no peito que Deus está usando. Cuidado. Olha o fato que aconteceu com Sansão, né? Foi pego pelos inimigos, teve os seus olhos arrancados, teve que trabalhar num moinho, foi ridicularizado, foi debochado, né? E foi levado para ser o bobo da corte. Tá? Enquanto aquelas pessoas estavam lá naquele templo fazendo e acontecendo, debochando dele, né? Aí foi que ele reconheceu de tudo que tinha transgredido. Então não deixe também para esse último momento, para o último momento você ver que transgrediu tudo aquilo que foi a ti estabelecido. Cuidado com essas particularidades. Cuidado no sentido geral, cuidado com um todo, porque você não é mais ovelha desgarrada, você pertence a um aprisco e como, né, membro desse corpo, você tem que olhar ao todo, tá? E aí eu entro agora nesse ponto que muitos também estão fracassando, tá? Porque hoje em dia também tudo é culpa dos pastores. Porque o pastor isso, porque o pastor aquilo, porque o pastor aquele outro. Não respeita-se mais ninguém. E eu abro uma janelinha aqui para dizer para você o seguinte: o pastor da tua igreja, pastor a qual você congrega, ele não é santo, ele não é perfeito. Não, tem dias de lutas, tem dias que também, né, o pastor fraqueja, o pastor precisa de ajuda. Não é só, né, quererem, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, e não oferecerem o ombro, não oferecerem uma mão amiga. Então cuidado com essas questões, ok? Porque por mais que os pastores eu estou falando agora, tá? Eu deixo bem claro que eu estou falando de pastores, de líderes religiosos que Deus colocou a sua mãozinha e deu autoridade, tá? Eu estou falando desses pastores. Eu não estou falando desses lobos aí infiltrados, ok? Deixa eles à parte. Eu estou falando de pastores que realmente foram constituídos como autoridades dentro dos templos religiosos. Mais uma vez eu falo, lá nas cartas vocês vão ver que o próprio Jesus disse para João: escreve aí ao anjo da igreja tal, escreve aí ao anjo da igreja tal. Quem eram esses anjos? Era um anjo que estava em pé lá no templo da igreja com uma espada flamejante? Não, são os pastores, são os líderes religiosos que Deus instituiu, né, para que nós fosse guia aqui na terra, para que nos ajudassem, né, a nos guiar, a nos conduzir, ok? E tem-se pastores corretos ainda.
Mas isso não significa que de repente algum dia ou outro, numa questão ou outra, de repente eles poderão estar até na carne e não saberem como agir e falharem. São humanos, mas não é por isso que eu e você temos que jogar pedra e deixar de obedecer. Cuidado, ok? Porque olha só, porque se o pastor da tua igreja, voltando, né, relembrando que é uma continuidade, né, da live de ontem, quando a irmã me perguntou sobre as questões do brinco, também tem-se essas questões, ok? Se o pastor da igreja estabelecer termos, né, para que vocês cumpram, né, ou até mesmo para que sejam reconhecidas, né, diferenciadas daqueles, né, dos demais, ele pode fazer, ele é uma autoridade constituída por Deus, contanto que não transgrida, não fira o que está aqui. Se não ferir, ele pode fazer. E se ele quiser proibir, né, porque eu conheço igrejas onde as mulheres realmente não podem usar nunca a calça comprida. Nunca, nunca, nunca. Nem com decência. Não, não pode. O pastor pode fazer isso? Ele pode, se ele é uma autoridade constituída por Deus, ele pode. Está ferindo os estatutos, as normas de Deus? Não. Está ferindo no quê? Está ferindo no quê? Ah, mas os irmãos vão passar frio. Poxa, eu quantas vezes fui na igreja de vestido com uma leg por baixo? Não passei frio. Usava como um agasalho por baixo e ninguém via. Entendeu? Desobedeci? Não. Ok? Então, é esses cuidados que vocês têm que ter. Por quê? Por que eu estou falando isso? Né? No momento que você se rebelar, eu já falei isso em outras lives, mas eu quero, né, frisar bem esses pontos, porque também, como eu disse, é nesses pontos que muitos estão errando. Olha só, tem gente que diz assim, ah, mas Marta, lá na minha igreja o pastor não proíbe nada disso. Cuidado, tá? Porque ele pode não proibir. Mas se tu for escolhido, né, como Sansão para fazer coisas determinadas e Deus fazer com que você retire, e você só porque o teu pastor não proíbe você fazer, você vai estar transgredindo a maior autoridade, não só do mundo, mas da eternidade, que é Deus. Cuidado, ok? Essas são as particularidades. E dentro da igreja, né, se o pastor proibiu certas questões, obedeça. Ah, não quer obedecer? Eu sou curta e grossa. Cai fora. Cai fora. Até se você não tem certeza que é ali o teu lugar, porque tem gente que fica pulando que nem macaco de galho em galho, né? Procurando igrejas que satisfaçam o gosto delas, porque elas não querem se enquadrar nas normas das escrituras. Aí ficam procurando, né, essas igrejas aí liberais e legalistas para poderem congregar. Então, cuidado, tá? Peça direcionamento do Espírito Santo. Porque ele vai te colocar. E a igreja que ele te colocar, a congregação, a denominação, cuidado, porque às vezes ele quer te usar tu mesmo, né? Para você fazer a diferença lá dentro. Então, tem-se questões que precisam ser cuidadas em relação a isso, ok? E se o pastor, aonde você está congregando, ele dizer não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, não faça. Não faça. Porque eu falo por experiência própria. Porque um dia eu estava teimando e Deus falou comigo, obedeça. E eu digo, mas, poxa, Senhor. Aí ele me trouxe à mente aquela palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque daí não vai adiantar, tu tá saindo de noite lá para fazer programa, tu fazer e acontecer, se preparar, jejuar, ir lá na congregação tal e tal e pregar, sendo que você está se rebelando contra a autoridade que eu constituí dentro da tua igreja. Respeite-o. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedece. Vai te custar? Vai te cair um pedaço? E aí eu respondi para Deus, não vai cair pedaço. Então obedeça, mulher. É melhor obedecer do que sacrificar. E olha que interessante que uma coisa, quando Deus fala com a gente, ele não deixa pela metade. Ele diz, né? Quando vocês não obedecem uma autoridade que eu constituí, né? Abrindo uma janela mais uma vez para falar, contanto que nada do que eles façam lá, né, vá de contra as normas, os mandamentos, as doutrinas do Senhor. Aí a gente obedece. A Bíblia só nos dá respaldo, né, para fazer como os 3 jovens lá que não quiseram se curvar,
né, a estátua de Nabucodonosor, quando vai de contra as normas da autoridade maior que é Deus. Agora, quando não vai de contra, nós temos que respeitar. Porque, né, até mesmo agora, poucos dias nós lendo uns capítulos da palavra, eu até falei para as irmãs, né, olha só que coisa linda, que como Deus preza pela sua palavra, que ele é capaz assim de abrir mão de coisas para ele em prol, né, das coisas que ele já havia pronunciado para determinadas pessoas. E aí tinha assim, uns detalhes, umas palavras. Agora eu não vou saber falar bem exatamente como está, mas eu vou falar mais ou menos como eu lembro, tá? Mas eu achei muito interessante que Deus falou a respeito de uma moça, por exemplo, uma moça que faz um voto. Se ela votar alguma coisa para Deus e seu pai, quando ficar sabendo, ou sua mãe, seus pais ficarem sabendo, não concordarem com ela, aí Deus diz que ela está livre desse voto, que ela não precisa cumprir. Olha só, gente, quer dizer, Deus falou, honra teu pai e tua mãe, né? Que é o único mandamento também que a gente diz que tem, né, promessas. Honra teu pai. Então ele mandou honrar pai e mãe. E o pai foi contra o voto daquela moça. Daí ele disse, é como se ele dissesse para a moça, ó, teu pai proibiu, ouça ele. Deixa que de mim tu tá livre esse voto aí, tá? Olha só a consideração do Senhor por aquilo que ele já falou, né, em relação a pai e mãe. Ele honra a sua palavra, nem que para isso, né, ele não receba o voto daquela jovem. Que coisa linda, gente. Isso é lindo. Então assim é com as autoridades constituídas por Deus, tá? Se elas determinarem algo, porque, vamos lá, o pastor, bispo, ou seja lá como for que você chama, né, o líder religioso da tua congregação, se ele é a autoridade constituída por Deus, estou fazendo assim com a mão porque tem que ter a unção dos altos, né? Que não é só os homens se intitularem, ou só, né, alguém lá achar que é pastor e se intitular, não, é algo por Deus. Sempre nós vamos olhar que as pessoas ali da palavra, que Deus deu autoridade, eram ungidos, tá? Então tem que ter esse aval do Senhor. Aí se ele tem, não desrespeite. Porque na palavra diz assim, e quando eu estava pensando sobre isso, que Deus falou, né? Vai ficar em um pedaço obedecer? Não, não vai. Então obedeça, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Porque está na palavra que também, né? Aquele que se rebela contra uma autoridade constituída por Deus, que no caso, dentro das nossas denominações, são os líderes religiosos, nós estaremos trazendo condenação sobre nós mesmos. Por quê? Porque está escrito, né, em Apocalipse, ficarão de fora os feiticeiros. E na palavra diz que se rebelar, né, o ato de se rebelar, ser rebelde, é pior do que o pecado de feitiçaria. É pior do que o pecado de feitiçaria. Então, por isso que quem se rebela contra autoridades constituídas por Deus traz condenação. Por quê? Porque fica de fora. E não só paga, né, consequências muito graves aqui na terra também. Não só vai ficar de fora, mas já começa a pagar um alto preço aqui, né? Porque nunca consegue se dar bem naquilo que faz, né? Às vezes pode até se dar bem por um tempo, mas o castigo vem. E por que eu fiz se dar bem por um tempo? Porque é exatamente por conta do tempo. Que Deus dando tempo, né, para a pessoa se arrepender, a reconhecer seus erros, suas falhas, sua desobediência e ser obediente, baixar a cerviz. Agora eu fiz assim, me recordei, né? Que até um tempo eu fazia assim, né? Teve um tempo que eu levei até mesmo lá no rádio as mãos aqui para fazer um gesto de agradecimento, porque geralmente nas igrejas também pedem para a gente colocar a mão no coração, né? E às vezes a gente leva uma ou as duas. E um dia quando eu fiz assim, coloquei as duas mãos e que eu olhei, né, a live aí, eu vi que parecia uma pomba. E aí eu já comecei a sentir no meu coração que era para mim continuar fazendo assim. E eu creio sim que foi o próprio Espírito Santo, que era um gesto de reverência, obediência para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós abaixamos a nossa cabeça,
e deixamos esse Espírito Santo nos guiar dentro de toda a verdade. É Ele, é em sinal de reverência, dizer, ó Senhor, coloque o seu jugo, a sua palavra aqui, que nós temos dispostos a obedecer. Nós não seremos mais rebeldes, ok? Então é isso que todos nós temos que fazer, tá? Saber que somos regidos por um Pai, por um Filho e um Espírito Santo dentro dessa verdade. Não é trindade, não é 3 deuses, como muitos dizem, mas a gente sabe como funciona esses 3 agindo num só ou em especial, né? Em cada áreas e partes das nossas vidas, nunca deixando, né, de agir como um todo. Parece confuso, mas não é. Então, gente, eu espero que isso tenha ficado claro para vocês em relação a isso, tá? Nós temos que cuidar, sim. Ah, Marta, eu quero, como que eu faço? Será que né, eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe ou não? Gente, sempre vocês vão ter alguém que confirme, tá? Porque às vezes você vai ir, eu mesmo já fui em determinados cultos que me falaram isso, que Deus tinha me escolhido desde o ventre da mãe. Mas por mais que eu não fosse, por mais que ninguém me confirmasse isso, eu ia fazer esse voto, né? Vão dizer assim, de nazireato, de retirar muitas coisas de mim, porque eu quero ser usada por Deus e eu não quero que nada dessas coisas materiais, superficiais e, como diz, né, o sábio Salomão, inutilidades, porque essas coisas são inúteis para minhas vidas. Então, né, para que eu me apegar, deixar o meu coração se prender a essas coisas e voltar a ser escrava? Sendo que Deus, né, nos chamou para liberdade, né? E eu quero encerrar essa live falando uma palavra para vocês, que, né, falando em liberdade, porque muitos usam dessa liberdade para dar ocasião às vontades da carne. E cuidado, gente. Eu quero frisar mais uma vez, cuidado com essas questões. Ah, não é pecado. Ah, porque lá Pedro falou que papapá não era uma proibição, era só para nós termos um cuidado. Só que cuidado, tem coisas que Deus vai pedir para você retirar, principalmente se isso está te escravizando, principalmente se isso está te dominando. Cuidado, o homem é escravo daquilo que o domina e Jesus nos chamou para a liberdade. E a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês já não serão mais dominadas por essas coisas que escravizam vocês. O coraçãozinho de vocês já não vai enganar vocês, achando que está tudo bem, mas no fundo não está, porque vocês estão apegados, porque o tesouro, o coração de vocês está nesses tesouros inúteis, fúteis aqui da terra, que onde a traça e a ferrugem consomem, né? E onde os ladrões minam e roubam. Então cuidado, ok? Tá? Para que, se vocês quiserem esses tesouros, esses talentos concedidos do Senhor dos altos céus, essas riquezas, saibam que a responsabilidade e o comprometimento será bem maior. A quem mais é dado, mais exigido. Olha só, e tem uma palavra aqui que diz assim, ó, os limites da liberdade cristã. Por isso que eu coloquei esse título aí, né? Cuidando da forma geral e em particular, tá? O que é particular para cada um de nós. E aqui tem um subtítulo que diz: os limites da liberdade cristã. Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso, né? São inutilidades. E se são coisas inúteis para mim e para os meus irmãos, por que eu vou fazer? Por que eu vou me apegar? Por que eu vou voltar a ser escrava dessas coisas? Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, né? Quando nós estamos aí fazendo parte desse corpo, olha aqui, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Comei de tudo que se vende no mercado, sem questionamentos por causa da consciência. Porquanto do Senhor é a terra e tudo que nela existe.
Se, portanto, algum descrente vos convidar para uma refeição e quiser dizer, comei de tudo que vos for servido, sem nada questionar por motivo de consciência. Mas se alguém de vós vos prevenir, isto foi oferecido em sacrifício, neste caso não comais por causa daquele que vos avisou e por motivo de consciência. Não me refiro à vossa própria consciência, mas da consciência da outra pessoa. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual posso dar graças a Deus? Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa. Porque eu vou parar aqui um pouquinho, porque de repente alguém poderia dizer, Marta, mas isso aí está falando sobre alimento. Só que nós temos que trazer não só para alimentos. A questão em pauta aqui eram alimentos consagrados a ídolos ou não. Mas nós também temos que ver outras questões também relacionadas que poderão causar problemas de consciência nas pessoas. Então é isso, e aqui a palavra vai nos confirmar isso. Olha assim, olha aqui. Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa. Entende? Então não se trata só da questão do alimento. Mas vou repetir, assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então nós não podemos ser escândalo e tropeço para ninguém, seja para judeus, para gregos ou para a igreja de Deus. Quer dizer, né, em outras palavras, não sejamos escândalo e tropeços para ninguém. Só que infelizmente tem muitos sendo escândalos por aí, com esses apegos a essas futilidades, que acham que, mas tudo é permitido e tudo me convém. Enquanto você pensar isso, você é um rebelde, dura serviço e obstinado. Não quer obedecer normas específicas e normas em gerais, né? Então, cuidado aí com essas atitudes de Sansão, tá? Porque o final dele não foi tão glorioso assim não, ok? Então, cuidado com essas questões. E diz assim, né? Também eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. Né? Então, cuidado, gente. Enquanto eu estava lendo aqui, me veio mais uma vez, só para encerrar para vocês, cuidado com essas questões de pastores também, tá bem? Porque em nosso meio tem muitos que eu oro por eles e gostaria que vocês também orassem, sabe? Que vocês veem pessoas de uma sabedoria incrível, sabe? Só que às vezes também as esposas deles não ajudam muito, essa é a grande verdade, né? São apegadas a materialidades, a futilidades, não ajudam os seus maridos, não auxiliam eles nessas questões e acabam sendo escândalo e tropeço. E, né? E aí Deus deixa a obra, na verdade, fica empacada, a obra fica estagnada. Então, que nós possamos orar mais por essas pessoas, né? E não é só as mulheres também, né? Às vezes os próprios homens não querem largar mão de certas atitudes, de certos atos. Hoje mesmo também, né? Eu estava pensando, doa quem doer, mas eu falo as coisas, eu sou direta. Né? A gente não pode ser escândalo nem tropeço. Mas às vezes tem uns também que se intitulam pastores, que misericórdia, olha só pela misericórdia de Deus. Para começar, eu já conheço muitos, sabe, que vêm nas redes sociais com uma barba desse tamanho aqui. Vocês vão me desculpar, gente. Mas Marta, naquele tempo, olha lá, Sansão era cabeludo, tinha homens barbudos. Gente, vocês têm que ver que há muito tempo atrás não existia nem aparelho de barbear, não existia espelho, não existia quase nada. Eu acho que eles tinham que se olhar, né, num negócio laminado que não era nem bem esse espelho que nós temos hoje, né? Se eles quisessem aparar alguma coisa, tinha que ser a base da navalha mesmo, né? A gente não pode separar nessas questões. Eu vejo como algo assim, ó, a aparência, né? Cuidar é zelo, o cuidado em especial, né, da nossa aparência, que nós temos que refletir realmente, né? Os cuidados com esse corpo, com esse templo.
E eu não vejo também, não é só, por isso que eu digo, não é só questão com as mulheres, é com os homens também, que não cuidam dessas aparências. Pra mim, eu sou bem franca para dizer para vocês, doa quem doer, tá? Doa quem doer. Mas eu prefiro que doa hoje, mas que vocês tenham na consciência que nós temos que nos apartarmos de toda forma, de toda aparência do mal, tá? Porque se alguém olhar para vocês e não ver, nossa, se escandalizar, tchau para ti, tá? Tchau para ti. Então, esses cuidados que nós temos que ter, né? Da forma que nos apresentamos. Mais uma vez voltando, principalmente aqueles a quem mais for dado. Mais será exigido, mais será requerido. Então, o teu porte será diferente. As tuas atitudes têm que realmente ser semelhantes à de Cristo. Senão, você tá fora. Você escandaliza, você causa tropeço. Então, cuidado com essas questões, gente, tá? A aparência da gente, a gente tem que cuidar sim. Porque aquilo que está aqui dentro, dominando aqui dentro, é que vai sair para o lado de fora. Não adianta querer esconder. E eu vejo muitos assim, ó, nesses tipos de atitudes, eles estão querendo se parecer com o mundo para ganhar o mundo, mas não vai ser desse jeito, ok? Então cuidem da forma que vocês têm se apresentado, subido nos púlpitos, porque eu ainda sou do tempo, e hoje mesmo eu vi um irmão que postou sobre isso, e eu quase que levantei e aplaudi, só não fiz isso porque era uma live que eu tinha olhado, né? Que o irmão tinha postado, mas, né, colocou um pregador dizendo, né, que nós temos que ter esse cuidado. Nós não estamos lá para falar, né? Nós temos que ver que nós temos ali para honrar Deus, é cultuar Deus, é oferecer o corpo como um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional a Deus. Então, de que forma nós estamos apresentando esse corpo como um sacrifício vivo? Fazendo tudo o que me der na telha, né? Deixando a minha aparência, né, com a aparência mundana, com a aparência e formas do mal que causam tropeço e escândalo? Não, nós temos que tomar esse cuidado, gente. Então, esse cuidado vocês têm que ter. Cuidado, mais uma vez eu repito, né? No cuidado, no geral das coisas e nas particularidades. Que tem muita gente errando aí, tanto de um lado quanto do outro. Cuidado. Tem questões que, de repente, para vocês podem ser insignificantes. Mas não são para Deus. Deus está vendo. O último, aquela pedrinha lá no rim que está incomodando muita gente. E você mesmo não está percebendo. A não ser que faça, né, a pedrinha no rim, vocês sabem que só às vezes vai começar a dar sinal quando começa a doer. Senão a pessoa não vê que está ali. Mas Deus está vendo, né? Então cuidado com essas questões. Então é tudo, né? Tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém. Nem tudo. E a palavra está aí para nós refletirmos, né? Que não é para nós nos conformarmos com esse mundo. Não é para nós fazermos amizade com as coisas do mundo. E isso tudo vale uma reflexão. Porque não é só meras palavras. Tem um sentido, uma essência profunda, tá? Então, pensem nessas questões. Vocês, homens, coloquem a vida no altar, o que é em particular e o que é no geral. Vocês, mulheres, também tomem cuidado, o que é para vocês em particular, o que é no geral, porque vocês não estão aí para buscar o bem para si, mas né, em todos, para nós e para os outros. Aqui diz, né, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. Então, se você quer ganhar, né, almas para o reino de Deus, se porte como semelhança de Jesus Cristo. Aprenda essas questões e coloque em prática, ok? É difícil? Não é. Eu não acho difícil. Eu não acho. É o inimigo que complica. É o inimigo que faz você olhar, né? Para o frutinho proibido ali, né? Para essas questões que parecem tão pequenininhas, tão irrelevantes, mas que fazem uma diferença no mundo espiritual que vocês não têm noção. Tanto para benefício quanto para malefício, porque dependendo da forma que vocês se portam, é para malefício, quando vocês não querem se deixar, né, libertar dessas coisas que estão dominando vocês.
Então cuidado, ok? E se o teu pastor da tua igreja é liberal demais e não te fala nada sobre essas questões dessa doutrina, porque existe essa doutrina, tá ali nas escrituras, ok? É um porte de um cristão. E, né, a maneira que o cristão não deve usar, né, essa liberdade para ultrapassar os limites. Nós temos que ter essa consciência, tá tudo ali, né? Só que se o teu pastor tem uma boa eloquência, mas não fala para vocês essas questões, olha, eu convido vocês aí a orar, que Deus mude essa forma dele e ele comece a pregar sem medo que vá perder membros, ou vocês peçam para Deus dar direcionamento e saem daí. Porque se vocês continuar nesse liberalismo, dando essa liberdade, usando dessa liberdade a qual Cristo nos chamou para dar ocasiões à vontade da carne e viver ao seu bel prazer, como está acontecendo, que cada um faz o que lhe convém, cada um faz o que lhe parece bem diante dos seus olhos, cuidado, ele fique você também, tá? Mais uma vez eu repito, é cegos guiando outros cegos. Então, cuidado, porque ambos podem cair no buraco. Então, joelho no chão, oração, estudo da palavra, que aí não tem erro, não tem enganação. Amém? Então, cuidado, tá? Entrego essas palavras em nome de Jesus e já peço, Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho agora diante da tua presença, Paizinho, para lhe pedir em relação a essas pessoas que ouviram, que outros ainda vão ouvir, Pai, dê o direcionamento, conduz através do teu Espírito Santo, porque o Senhor realmente sabe da forma que cada um tem se achegado a ti, da forma que eles têm se apresentado a ti. E o Senhor sabe, Pai, porque o Senhor é aquele que sonda o coração, examina, prova os rins e dá segundo a atitude, as obras de cada um. Então, Pai, eu lhe peço, Senhor, abra o entendimento dessas pessoas, para que elas, né, caiam em si e se desvencilhem de tudo aquilo que as tem dominado. Pai, que elas consigam gritar, dar o grito realmente de liberdade, porque se esse seu filho, que é a sua palavra, as libertar, elas verdadeiramente serão libertas. Só que, porém, como enganoso é o coração, muitas delas estão dizendo que já são livres, mas o Senhor está nos mostrando as coisas às quais elas têm se apegado. Então, Pai, desprenda elas dessas questões. Eu lhe peço, Pai, aonde tiver um homem, uma mulher, que sente o desejo no coração de te servir, mas que ainda estão escravizadas, dominadas por essas coisas, vai arrancando, Pai. Vai arrancando, Senhor, de dentro para fora. Que aconteça como aconteceu comigo, Pai. Que elas passem a se olhar e não se gostar mais daquele jeito. Sentir que tem algo de errado. E quererem realmente fazerem a tua vontade, porque elas não podem mais pensar só em si, naquilo que lhes agrada. Até mesmo em relação às mulheres. Porque eu sei que não é isso que o Senhor quer de nós. Que a nossa beleza não seja no arrumar dos cabelos, nas joias de ouro, nas vestes, mas é de um espírito cordato, manso, dócil, que era assim que as mulheres do passado se ornavam e o Senhor abençoava e as engrandecia. Pai, por isso que elas tenham essa consciência e possam ser chamadas assim como Sara, filhas de Sara, porque na tua palavra diz que quem for assim, que quem tiver o procedimento dessa maneira, né, dando mais valor pela beleza interior, que vai refletir, resplandecer para o lado de fora, é que alegra o seu coração, e elas são chamadas de filhas de Sara. Filhas de Sara, que chamava o seu marido de Senhor, respeitava essa autoridade, respeitava esse Senhor. Pai, que elas possam ter essa compreensão e assim auxiliarem seus esposos, Pai, né, nos seus ministérios, que não sejam mais tropeço nem escândalo, assim como eu peço para esses homens, Pai, que eles também saibam cumprir a tua palavra, que não
não sintam medo, receio de pregar o teu verdadeiro evangelho, aquele que realmente é transformador, libertador, que traz cura às nossas almas e também ao nosso corpo físico. Pai, eu lhe peço e lhe coloco essas pessoas em tuas mãos e peço que o Senhor vai trabalhando, vai falando, fala uma, fala duas, fala tantas vezes quanto forem precisos, até elas caírem, como eu digo, na real e realmente baixarem a cerviz e te obedecerem. É isso que eu lhe peço, Pai. E enquanto elas vão deixando o Senhor trabalhar na vida delas, vai ouvindo as suas orações, as suas petições, porque até mesmo a sua palavra diz que aos homens, quando não respeitam as suas mulheres como auxiliares, quando não estão ali fazendo a tua vontade, nem as suas orações são ouvidas. Então, para que as orações deles sejam ouvidas, que tudo, Pai, caminhe engrenado da forma que tem que ser, os maridos, as esposas, Senhor, de uma forma linda, assim como o seu Filho Jesus é com a tua igreja, e deve ser, né, nós como igreja, caminhar dessa maneira. Pai, então dê essa compreensão, eu lhe peço. Lhe coloco nas suas mãos essa oração, crendo que o Senhor está me ouvindo. E aonde tem alguém, Pai, intercedendo por algo, alguma necessidade, Pai, vai concedendo, vai falando, porque se está ouvindo, se está aqui acompanhando, é porque crê, acredita nesse Deus verdadeiro. Então, Pai, eu te coloco elas diante de Ti, Senhor, e todas as orações a qual tem chegado até nós, eu coloco em Tuas mãos, Pai, os pedidos de oração, crendo que o Senhor já está agindo, crendo que o Senhor está trabalhando, porque eu digo e repito, porque se pediram é porque creem nesse Deus vivo e poderoso. Pai, então te coloco essa oração nas tuas mãos, crendo que o Senhor não faz a obra pela metade, mas é fiel aquele que começou e irá completar. E por isso eu já lhe agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Então eu entrego mais uma vez essa meditação, essa reflexão, esses ensinamentos através de Jesus Cristo, a palavra do Senhor, né, entregando nesse mesmo nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. E até a próxima live.